Questão de concurso. Para ir de uma cidade A até uma cidade B, Marcos dirigiu seu automóvel com velocidade média de 60 km por hora durante 60 km por hora durante 6 horas ininterruptas. Para voltar da cidade B para a cidade A, ininterruptamente aumentou sua velocidade média em 20 km. Nessas condições, o tempo gasto por Marcos para voltar à cidade A foi de: alternativa A, 90 minutos a menos; B, 90 minutos a mais; C, 1 hora e 20 minutos a mais; ou D, 1 hora e 20 minutos a menos. Então aí, questão de concurso, pela leitura já se percebe. Então, como é que eu acerto questões de concurso de matemática? Primeiro ponto é identificar o que está sendo cobrado. Aqui, percebe-se que é uma regra de 3, tá? Uma regra de 3. Temos alguns valores e quer que descubra outro. A regra de 3 é isso. Então, primeiro ponto, identificar as grandezas. Ó. Uma das grandezas é o quê? A velocidade que o camarada andou. Ele foi de uma cidade A até uma cidade B. E depois voltou, né? Ele foi de A a B a uma velocidade de quilômetros por hora. A questão me disse que ele andava, em média, a 60 quilômetros por hora. Por isso, gastou um tempo nessa ida da cidade A para a cidade B, um tempo em horas, né? Tempo / horas, de 6 horas. 6 horas. Para voltar da cidade B para A, então, aqui você não tem que se preocupar com essa grandeza de distância de vai e volta. Por quê? Vai ser a mesma distância, apenas ele foi de A para B e depois voltou, mas vai considerar o mesmo percurso. Então, é uma regra de 3 simples, não vai ter a terceira grandeza aí para ser composta. É uma regra de 3 simples, porque só são 2 grandezas. O percurso é o mesmo. Ele só quis confundir, dizendo que foi de A até B e depois voltou de B para A, mas vai ser o mesmo percurso porque é a mesma distância. Então, na volta de B para A, ele dirigiu novamente ininterrupto, sem parar, porém, ele aumentou sua velocidade, ou seja, veio mais rápido, 20 km. Então, na volta, ao invés de andar a 60 km por hora, ele andou a 80 km por hora. O que a questão quer saber é o que aconteceu com o tempo, se aumentou, se diminuiu e quanto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir o tempo gasto na volta. Quando você descobrir o tempo que gastou na volta, da cidade B para a cidade A, aí você faz a diferença. Se foi mais tempo, você vê quanto mais, ou se foi menos tempo, quanto menos, e responde a alternativa corretamente. Como que eu faço para resolver equação, regra de 3 simples? Primeiro passo, montar essa tabelazinha como foi montada. Peguei as grandezas, quilômetros por hora e tempo por hora, tempo em horas, desculpem, quilômetros por hora é a velocidade que ele está andando, 60 km por hora, gastou um tempo de 6 horas. Se ele andou 20 km mais rápido, ele andou a 80 km por hora. Vai gastar quantas horas? X horas, que é exatamente o que nós precisamos descobrir para depois acertar a questão. Tá? Então, próximo passo é colocar uma seta para cima, sempre para cima, na grandeza que tem a incógnita, que nesse caso aqui é essa. Então, sempre eu vou começar colocando uma seta para cima nessa grandeza. Por que essa seta? Para você descobrir se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Show de bola? Então, aqui, ó. Agora eu vou descobrir se são direta ou inversa. Eu andando a 60 km por hora gastaria 6 horas para fazer esse percurso. Só que agora eu estou andando mais rápido, ou seja, é o popular correndo mais. Se eu estou correndo mais, eu estava andando a 60, estou andando a 80, estou andando bem mais rápido. Se eu estou correndo mais, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para chegar ao meu destino. Ora, se eu vou mais rápido, eu vou chegar mais, gastar, aumentei a velocidade, aumentei o tempo vai diminuir. Quando um aumenta e o outro diminui, elas são inversamente proporcionais. Portanto, a seta aqui é para baixo. E para essa minha questão dar certo, eu tenho que agora inverter os valores e colocar essa seta para cima. Ó. Se eu colocar a seta para cima, o 80 sobe e o 60 desce. 80 sobe, 60 desce. Tá? 80 sobe, 60 desce. Ok?
Sobe o 80 e o 60 desce. E agora sim, as duas setas estão orientadas para cima. E eu posso agora resolver a questão fazendo simplesmente a multiplicação de meios por extremos. Multiplica meios por extremos. E agora sim eu consigo resolver essa questão. Então, vamos lá, organizar aqui, ó. Multiplica esse por esse por esse. Ficaria assim, ó. 80 sobre 60 igual 6 sobre x. E aí multiplicando em cruz. Porém, antes de multiplicar, eu vou simplificar. Vou cortar esse zero e vou cortar esse zero. Vai ficar 8 vezes x, 8x, igual 6 vezes 6, 36. X vai ficar sozinho, vai ser igual a 36, dividido por 8. Vamos ver quanto é que vai resultar essa divisão. 36 para 8. 36 para 8. Pensemos, 5 vezes 8 não vai dar 40, vai dar 4. 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, 4. Coloca um zero e uma vírgula aqui, 45. 4,5. O quê? Qual a unidade de tempo que eu estou trabalhando aqui? Ó? Horas. Logo, na volta da cidade B para a cidade A, a pessoa, o Marcos, gastou 4 horas e meia. 4,5 horas, 4 horas e meia. Então, vamos agora analisar. Na ida, ele gastou 6 horas. Na volta, 4 horas e meia. 4 horas e meia. O que foi que aconteceu? Ele economizou 1 hora e meia. Economizou, né? A menos, 1 hora e meia a menos. E 1 hora e meia a menos você tem que transformar em minutos, porque a questão quer em minutos. Fica bem simples, dá para fazer na mente, né? 1 hora são 60 minutos. 1 hora são 60. Mais a meia hora, 30 minutos. 60 com 30, 90 minutos a menos. Alternativa A, gabarito dessa questão. Portanto, questão de regra de 3 simples, que foi inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, eu tenho que inverter a grandeza que está com a seta para baixo, e aí depois que eu inverto, eu faço o restante das operações normalmente, meios por extremos, faço a divisão, e nesse caso, quando eu descobri a resposta, ainda não era exatamente o que a questão queria, eu tive que subtrair um pouco e transformar de horas para minutos, esses 2 pontozinhos para poder concluir.